Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Vamos embora para mais um preview. Agora preview da semana 8 da NFL. Vamos ali tentar adivinhar qual será o resultado de mais uma semana. Dessa vez sem ninguém de bye week. Vão ser todos os times jogando na semana 8. Bom negócio? Talvez. Quem sabe para quem gosta de apostar aí, para quem participa dos bolões aí dos grupos de Instagram, de WhatsApp, fica aí à vontade para deixar também os seus palpites junto com os meus aqui na aba de comentários. Aproveitando, se inscreva e deixe seu like e compartilhe o vídeo com a galera. Já fez tudo isso? Vamos embora pro vídeo então? Solta a vinheta! Como eu falei, é uma semana sem bye week, ou seja, todos os times vão jogar, serão 16 jogos. E vamos começar pelo Thursday Night Football com Buccaneers e Bills. E pelo que vem apresentando ambos os times, e sendo aí uma semana curta para os dois, não estranharia de termos aí mais um jogo fraco na quinta-feira. Mas como teremos os Bucs jogando em Buffalo contra os Bills, eu vou colocar um placar de 25-9 para o time de Buffalo, para os Bills. Pensando aí que Josh Allen não vai jogar tão mal de novo perto, em frente à sua torcida. Então, pela terceira vez consecutiva, creio que não. Eu acho que Josh Allen vai jogar melhor. É aquele time que também está variando muito o seu padrão de jogo contra bons e contra times mais fracos. Como os Bucs são mais fracos, mas tem uma linha defensiva um pouco mais ativa, diferente do time de Nova York, os gigantes de Nova York, eu creio que tem um pouco mais de dificuldades. Mas não creio que vão sair derrotados. E não vejo os Buccaneers vencendo os Bills lá em Buffalo. O problema vai ser a defesa de Buffalo. Não sabemos se Mayfield estará em campo, porque ele também está aí meio baleado. E se estiver em campo, não estará 100%. Como vai ser a situação? Difícil adivinhar. Rams e Cowboys. Os Cowboys voltam da bye week e isso pode ser um problema ou um benefício. O problema por quê? Muitos times voltam com aquela moleza da bye week e acabam não jogando bem como talvez espera-se que joguem depois de um descanso. Mas pode ser uma vantagem justamente porque descansaram, reorganizaram a casinha, ajustaram o playbook, ajustaram jogadas que não estavam dando certo, o que pode ser benéfico para o Dak Prescott, que pode voltar aí um pouco mais bem ativo na partida. E nesse jogo em casa contra o time de Los Angeles, os Rams, eu imagino uma vitória de 21-17 para os Cowboys, contando aí com uma defesa que consiga anular o jogo tanto terrestre, que mais uma vez vem sem Kyron Williams lá do lado de Los Angeles, e consiga segurar aí o jogo aéreo de Matt Stafford, que não jogou bem na última partida contra os Steelers, mas que pode tentar aí reverter a situação. O problema é justamente a defesa dos Cowboys, que apesar de não ter feito ótimos jogos nas duas últimas semanas, ainda assim é uma defesa com bons nomes. Apenas a secundária que está um pouco mais baleada porque Trevon Diggs não joga mais esse ano. Mas ainda assim, acredito que os Cowboys possam vencer esse jogo por 21-17. Vikings e Packers. Os Vikings vêm aí de uma vitória muito empolgante, muito boa contra os 49ers no Monday Night Football. A semana um pouquinho mais curta, né, porque jogaram na segunda, e que pode ser benéfica para os Vikings justamente porque vão pegar um Packers que estão numa situação aí meio complicada com seu quarterback e com seu corpo de recebedores, já que, como foi falado, inclusive se não me engano foi por Anthony Curti na transmissão, ou foi ontem no Semana NFL, ontem não, na segunda-feira no Semana NFL, dizendo que quando você tem um quarterback mediano com bons recebedores, você consegue jogos positivos. Ou quando você tem um ótimo quarterback com um corpo de recebedores mediano, mais ou menos, você também consegue fazer esses caras até crescerem, como foi o caso com Aaron Rodgers, com alguns dos seus recebedores, e principalmente como é o caso de Mahomes, lá em Kansas City, que não tem um grande corpo de recebedores, apesar do Travis Kelce. E ele consegue grandes jogos mesmo com esses recebedores. Não é o caso de Jordan Love. Tem ali Christian Watson, que foi muito subutilizado no último jogo. O Romeo Doubs não é grande coisa. E os demais, não sei o que está acontecendo. É lógico que o Aaron Rodgers provavelmente
ou como foi falado em alguns grupos aí, em alguns canais do Twitter, sobre a situação dos Packers agora, o Aaron Rodgers talvez maquiasse muito bem os problemas que o front office trazia para o time, com péssimas escolhas no draft, com péssimas trocas, péssimos contratos. Isso fez com que o time permanecesse aí por muito tempo como um contender, né, alguém que brigasse por Super Bowl, mas que não conseguia render principalmente pós-temporada. Agora, sem Aaron Rodgers, o time está mais ainda para baixo, porque Jordan Love parece que não será realmente o futuro do time de Green Bay. Então, muito por causa disso que eu coloco uma vitória de 27-20 para os Vikings. Tá certo que o jogo é lá na tundra, não tá frio ainda, mas é legal chamar o Lambeau Field de tundra. Não terá Justin Jefferson ainda, mais Jordan Edson fez um ótimo jogo contra os 49ers. O TJ Hawkinson, que só trocou de franquia, mas permanece na NFC Norte, né, saiu dos Lions para os Vikings, jogou muito bem também. O Mattison correu muito bem com a bola. Cam Akers entrou muito bem nesse jogo, também correndo muito bem. E a defesa dos Packers não está muito bem das pernas também não. Então, ainda coloquei 20 pontos aí para os Packers, porque geralmente no segundo tempo eles dão uma acordada, né? E aí eles resolvem fazer boa parte da sua pontuação nos 2 últimos quartos, ou até mesmo no último quarto. Mas eu creio que não seja suficiente para vencer os Vikings. Falcons e Titans. Os Titans voltam de bye week. Bom negócio? Não sei, eles trocaram seu melhor safety para o Philadelphia Eagles. Ou seja, a secundária já está desfalcada. Segundo, provavelmente não vai contar aí com Tannehill. E Malik Willis está se dando melhor na corrida por essa vaga se comparado a Will Levis. O que não é um bom negócio para o Levis, já que Malik Willis não é grande coisa. É muito bom correndo, só que se você conseguir marcar isso e ainda marcar bem o jogo corrido do Henry, você acaba com o jogo dos Titans. E como os Falcons jogaram muito bem contra os Buccaneers, lógico, não foi aquele primor de jogo, mas foi um jogo que eu não esperava. O Desmond Ridder não jogou de todo mal, jogou até bem, conseguiu boas jogadas e conseguiu levar o time a vencer o seu rival fora de casa. Primeira vitória fora de casa de Desmond Ridder. Esse jogo também é fora de casa, no Tennessee. Mas, porém, todavia, entretanto, é contra um time que tem uma defesa boa ainda. Os Titans, eles têm um time defensivo muito bom. E tem um técnico bom, que é o Mike Vrabel. É difícil alguns nomes na NFL. Então, como o jogo é contra os Titans lá em Nashville, eu tô colocando aí um placar de 20-17 para os Titans, mesmo que eles contem com o Malik Willis, só que muito por conta do jogo terrestre. Eu creio que o jogo terrestre contra os Falcons vai entrar bem, apesar da defesa dos Falcons ser boa, tá? Mas pelo fato de ser o segundo jogo fora de casa e ainda não vimos 2 jogos bons do Desmond Ridder fora de casa, talvez esse jogo fique na conta dos turnovers, e quem vencer a batalha dos turnovers vence esse jogo. Então eu creio que os Titans, num placar para mim considerado até elástico, vença por 20-17. Saints e Colts. O time de Nova Orleans é mais um que joga mais uma partida fora de casa e agora vai para Indianápolis enfrentar os Colts, buscando aí se reerguer na NFC Sul, porque eles não estão bem. Estão 2-4, a coisa não está legal. E o problema é que Derek Carr e companhia também não estão bem. E a defesa dos Colts, por mais que não seja aquele primor, vai dar um bom trabalho para Derek Carr, que não está 100% com o seu ombro lançador e ainda sentiu a virilha no jogo passado. Vamos também acompanhar aí os reports de contusões para verificar como vai ser a situação do Carr nessa semana de treinamento. Se ele vai treinar limitado, se ele vai treinar livremente, se ele não vai treinar. Tudo isso daí vai contar. Então, contando com Derek Carr na partida e contando aí que os Colts também estão aí tentando se restabelecer na AFC Sul, eu consigo imaginar um placar favorável de 31-14 para os Colts, já que Gardner Minshew não jogou mal na derrota para os Browns, ou não jogou de todo mal. Ainda fez 2 touchdowns correndo, além de ter lançado para touchdown. Então eu creio que se ele mantiver esse padrão, contra um time como o Saints, que tem uma defesa com nomes bons, mas não tem
técnicos que estão trabalhando bem a defesa que tem, eu imagino sim uma vitória, não fácil, só que mais contundente, dos Colts por 31-14. Patriots e Dolphins. Mais um jogo difícil para os Patriots, mas que também dessa vez não será fácil para os Dolphins. Os Dolphins mais uma vez vão enfrentar um time com campanha negativa, né, 2-5 se eu não me engano, estão os Patriots, e agora vão ter que lidar com uma novidade. O Patriots no último jogo contra os Bills conseguiu placar positivo, estar na frente do placar com um bom jogo de Mac Jones. E se Bill Belichick conseguir anular novamente o jogo aéreo dos Dolphins, né, conseguir anular o Waddle, conseguir anular o Hill, eles têm a chance de conseguir também segurar o Raheem Mostert, que no primeiro jogo, junto com a Cheney, conseguiram destruir a defesa dos Dolphins e vencer, com um placar não tão elástico, mas conseguiram vencer. Só que agora tem apenas o Mostert, já que o Achane está na Injury Reserve. Assim sendo, com apenas uma das melhores opções do jogo corrido em campo, o que será que o McDaniels vai fazer para ajustar o plano de jogo para jogar essa partida contra os Patriots, mesmo o jogo sendo no Hard Rock Stadium em Miami? Então vamos aguardar para ver. A situação é a seguinte: eu ainda coloco um placar de 27-18 para os Dolphins, mas não estranharia se Bill Belichick engrossasse contra o time de McDaniels e fizesse uma baguncinha lá em Miami. Mas ainda acredito que os Dolphins consigam sair dessa com vitória, justamente por jogar em casa e para ver se conseguem manter a máxima de que contra times de campanha negativa eles jogam bem e vencem. Jets e Giants, o duelo de Nova York, AFC contra NFC. E voltando de bye week, os Jets vão enfrentar os Gigantes de Nova York mais descansados, mesmo os Giants estando empolgados com uma vitória fraca, mas foi uma vitória contra os Commanders. Só que eu não vejo o time da NFC vencendo a defesa dos Jets e muito menos dando conta de segurar o ataque terrestre de Bruce Hall e companhia. Tá certo que o Zach Wilson não é o melhor quarterback, mas contra uma defesa dos Giants que também não é grande coisa, não vai ficar difícil fazer ligação com o Garrett Wilson e também fazer o Bruce Hall mandar ver aí no jogo corrido e conquistar grandes jardas. Apesar disso, não vejo um placar tão grande na disputa aí, e coloco aí 17-9 para os Jets, sim, com 3 field goals do Gannon, e aí apenas 2 touchdowns do time da AFC e 1 field goal do Greg Deleg. Talvez seja o suficiente, pelo menos para esse retorno da bye week e para bagunçar a AFC Leste. Jaguars e Steelers, 2 times que vêm empolgados com suas vitórias, mas com os Steelers jogando no, para mim, eterno Heinz Field, né? Sempre será isso daí, é que nem o Twitter, nunca será X, sempre será Twitter. Heinz Field nunca vai ser a Krieger Stadium, é um nome horrível, vai ser sempre Heinz Field. Desculpem aí os negociantes ou os negociadores dos naming rights, não tem como eu chamar pelo outro nome que é feio demais. Como o jogo é no Heinz Field e jogar contra Pittsburgh é dureza, é difícil demais, vai ser difícil vencer aí a DL dos metalúrgicos de Pittsburgh, que vão dar muito trabalho aí para a linha ofensiva e para o quarterback Jacksonville. Então o Trevor Lawrence vai ter que mostrar muito serviço, uma boa leitura, principalmente pós-snap, identificar bem possíveis blitz e aí sim conseguir avançar. Vamos aguardar o jogo para ver como que vai ser. Imagino uma vitória de 18-17 para os Steelers, porque acredito que sim, a defesa vai garantir a permanência em campo do time de ataque, que mesmo sendo limitado, com Kenny Pickett não sendo um dos maiores ou dos melhores quarterbacks, nem mesmo da AFC Norte, mas vai ser o suficiente para conseguir seus 18 pontos e vencer essa partida com um pontinho de diferença. É uma aposta dura, não está certo que eu não aposto dinheiro, mas é um palpite ousado. Eagles e Commanders. É o segundo jogo entre as duas franquias rivais da NFC Leste. E jogando em Filadélfia,
os Eagles penaram para vencer o Washington por 34-31. E agora o jogo vai ser no FedEx Field, lá em Washington DC. E vindos de uma derrota contra os Giants, divisional também, com Sam Howell e companhia, tendo que fazer muito para não conseguir nada além de 7 pontos, agora vão ter que contar com o ataque do time jogando muito melhor, conseguindo melhores números contra uma defesa muito mais forte. Geralmente eles dão trabalho para os Eagles. Jogando em casa, talvez continuem dando trabalho. Imagino aí um placar de 31-24 para os Eagles, porque os Eagles são muito mais fortes. E apesar de no ano passado terem perdido a invencibilidade contra os Commanders, que na minha opinião eram até mais fracos do que são hoje, eu não consigo ver os Commanders vencendo mesmo em casa o time da Filadélfia. E mesmo jogando ainda com pouco brilho no olhar e com um rosto muito mais abatido do que no ano passado, eu imagino o Jalen Hurts fazendo um bom jogo e garantindo essa vitória para o time da Filadélfia. Texans e Panthers. Duelo entre as escolhas número 1 e 2 do draft de 2023, Bryce Young contra CJ Stroud, sendo que o Stroud está colhendo melhores frutos do que o Young, já que o time da Carolina do Norte está 0-6, enquanto o time do Texas está 3-3 na sua divisão, colhendo aí bons frutos, bons louros, com um time em reconstrução. Tá? Não é um time que já vinha muito bem, só precisava de um quarterback para ganhar, não, um time que está em reconstrução. E justamente pela dificuldade de Bryce Young e companhia limitada no seu ataque, e também uma defesa que não está dando conta dos ataques adversários, mesmo jogando em Charlotte, né, casa dos Panthers, e ambos vindo de bye week, eu imagino uma boa vitória dos Texans por 28-15, com mais um jogo expressivo do CJ Stroud, e com um jogo não tão ruim de Young, mas ainda assim insuficiente para conseguir uma vitória, ou a primeira vitória do time da Carolina do Norte. Browns e Seahawks. Nova chance do Cleveland Browns manter a AFC Norte bem embaralhada, bem embolada aí, que é o que eles estão conseguindo fazer. E também uma chance aí para os Seahawks se manter em busca da NFC Oeste, já que os 49ers deram uma bagunçada aí na sua vida e perderam os 2 últimos jogos, o que acende aí a esperança do torcedor de Seattle. Se deixando Watson entrar em campo, eu entendo que Seattle Seahawks tem uma chance maior de vencer, mesmo sendo contra uma das melhores, se não a melhor defesa no momento do campeonato. Se for o PJ Walker, mesmo ele não sendo o melhor quarterback reserva, eu imagino que a chance dos Browns, inclusive com o seu ataque, vencer seja maior. Tá certo que Jerome Ford não vai jogar porque, ou pode ser que ele não jogue por conta de contusão. Ainda não é certeza, mas temos que esperar aí os reports de contusão para saber até sábado se ele joga ou não. Eu imagino um placar apertado de 18-15 para os Browns, como foi com os 49ers, apesar do jogo ser em Seattle, um estádio difícil de jogar, o Lumen Field, barulhento, vai atrapalhar, não importa quem seja o quarterback dos Browns, mas eu creio que a defesa dos Browns consiga a vitória, consiga manter o time aí em cima e consiga a vitória para o Cleveland Browns. Chiefs e Broncos, também segundo jogo divisional entre as duas franquias, sendo que há 2 semanas os Chiefs venceram em casa, mas com muita dificuldade pelo que se esperava por conta da defesa dos Broncos. O jogo agora vai ser em Denver e não deve ser muito mais fácil, mesmo que eu aposte em um placar de 21-12 para os Chiefs. Até porque existe a chance de Taylor Swift estar no jogo, já que ela tem uma série de shows em Nova Orleans no Superdome, mas será em 25, 26 e 27, como o jogo é dia 29 no domingo. Eu creio que ela esteja no estádio lá em Denver para torcer pelo seu amado Travis Kelce, que está tendo muita sorte com ela, assistindo ele ali nos bastidores. Mas falando sério, eu creio que sim, os Chiefs têm aí um time muito melhor, é lógico, é óbvio que tem, e a defesa dos Broncos, apesar de terem conseguido mais firmeza nos últimos 2 jogos, ainda é uma defesa com muitos buracos, é uma defesa que não é confiante,
o que não é confiável. Então eu creio sim que os Broncos perderam esse jogo num outro jogo difícil, mais uma vez aí com poucos pontos de diferença. No primeiro foi 11 pontos de diferença, esse para mim vai ser de 9 pontos de diferença, 21-12 para os Chiefs. Pode ser que seja mais? Pode. Pode ser que seja menos? Pode também. Mas eu não vou apostar de novo contra os Chiefs como eu fiz apostando nos Chargers na semana 7. Ravens e Cardinals. Se os Ravens mantiverem o padrão apresentado no último jogo contra os Lions, os Cardinals vão tomar um sacode do Baltimore, mesmo o jogo sendo no Arizona. E para mim será um placar de 38-17 para os Ravens, óbvio, com jogos terrestre e aéreo perturbando a defesa de Arizona e a defesa de Baltimore ainda transformando a vida de Josh Dobbs num pandemônio total. Mais uma vez, destaque total para Lamar Jackson, que eu creio que vai ter números excelentes nesse jogo. Bengals e 49ers. Eu, como fiz a minha pauta antes do Monday Night Football, eu tinha colocado aqui 25-21 para os 49ers. É um placar aceitável? É, mas é um placar que agora eu fico em dúvida se eu mantenho ele ou não. Justamente porque é um jogo para que o 49ers se aproveitem do momento mais delicado do time de Cincinnati e que estão vindo de uma bye week, ou seja, pode vir com aquela moleza da bye week, só que pode ser que eles venham ligados no 220. Então vai ser difícil. Eu creio que seja mais difícil do que eu estava imaginando. Então eu estou prevendo mais dificuldades do que eu imaginava para os 49ers. Mas vou manter os 25-21 para o time da Santa Clara, porque acredito que o fator casa pese um pouco mais. E sim, pode ser o jogo da reviravolta. Se Brock Purdy e companhia de ataque conseguir bom jogo, principalmente se Trent Williams voltar, que eu creio que volte, aí já volte saudável. Eu creio que não creio que Deebo Samuel volte, eu acho que ele fica mais 1 ou 2 jogos fora. Mas se o Kyle Shanahan conseguir variar o playbook para tentar ludibriar a defesa, que não é ruim, dos Bengals, a chance de vitória é maior. A torcida vai ter que apoiar bastante, fazer muito barulho para a defesa cometer faltas, a defesa dos Bengals, e o time vai ter que se tornar muito mais disciplinado do que vem sendo, porque é muita indisciplina, são muitas faltas que os 49ers fazem. 16 em 2 jogos é muita falta, é muita jarda perdida por conta de faltas, seja ela de ataque, sejam elas de defesa. Tá complicando, tá? 25-21 é um placar duvidoso no atual momento para os 49ers, mas não é impossível. Bears e Rams. E para finalizar nosso vídeo, Monday Night Football com Raiders e Lions. E dessa vez, eu imagino que Dan Campbell vai usar essa semana um pouco mais prolongada para tentar levantar a moral, levantar o ânimo da galera, que ele parece ser especialista nisso. E então eu vejo um Lions um pouco mais aguerrido, um pouco mais, vamos dizer assim, pulsante, um pouco mais contra o time de Las Vegas, que sinceramente não empolga. Eu não vejo qualquer chance do Las Vegas vencer esse jogo. Eu estou colocando um placar de 28-10, sendo aí até econômico com os pontos dos Lions. Mas independentemente se jogar Jimmy G, se jogar Brian Hoyer ou se jogar Aidan O'Connell, eu não consigo ver possibilidade dos Raiders vencerem fora de casa. Se fosse no Allegiant Stadium em Las Vegas, já não via tanta possibilidade. Fora de casa eu vejo menos ainda. Qual é o problema? Jimmy G tá mal? Tá, mas é o menor dos problemas. Brian Hoyer, ele não tem uma única vitória jogando como titular. São 13 derrotas e 0 vitórias como titular na história da carreira de Brian Hoyer. E o Connell, que teve uma ótima pré-temporada, mas não teve bons jogos sendo titular ou entrando no decorrer da partida. Eu, se eu fosse a comissão técnica, apostaria no O'Connell. Por quê?
O Hoyer eu já conheço, ele vai aposentar mais dia menos dia, ele vai ser dispensado, não sei, mas o O'Connell ele é novo, ele ainda pode crescer, ele ainda pode desenvolver. Tá certo que Las Vegas não colabora muito para isso. A cidade parece que destrói bons jogadores. O clima na cidade, o ambiente da cidade parece que não é benéfico para times esportivos, porque distrai demais o psicológico dos jogadores do time. Eu, se eu fosse o dono do time, voltava para Oakland o mais rápido possível. Tá certo que gastaram horrores naquele estádio lindo, né, de Las Vegas. Mas, se é bom para os negócios financeiros, está sendo mal para o negócio esportivo. Esse foi nosso vídeo de preview da semana 8. Espero que tenha gostado. Deixe aqui a sua opinião sobre quais serão os placares para você desses jogos da semana 8, que não tem bye week, novamente falando. Também deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda e compartilhe com seus amigos para que o canal cresça junto com o futebol americano no Brasil. Ficamos por aqui. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!